Fala galera, começando aí mais uma live, a live de número 19, hein? Esperando a galera entrar. Vou abrir o computador aqui. Hoje a gente vai falar sobre marcha lenta, o Idle Control. Feature muito massa, separei já aqui um arquivo para vocês. Então vamos lá, Alfredo Bonilha, Victor Padula entrando, show de bola. Magno também entrando, boa noite Magno. Amadeu Saraiva entrando. Tá chegando no final as lives, hein, galera? Live 19, hein? Passa rápido, cara. Boa noite pra todo mundo. Márcia Rosa entrando. Minha tia aqui que comprou o livrão pra mim. Brunão também entrando. Show de bola. Galera, tópico de hoje. A gente vai falar de marcha lenta, tá? É um dos features. Puta merda, eu cortei o cabelo, parece que tá pior, hein? É um dos features mais desprezados por muita gente, tá? Isso aí, Dante, boa noite. Vamos de conhecimento, vamos embora. Por que a marcha lenta é um dos features mais desprezados das pessoas que trabalham com gestões eletrônicas? Porque é um negócio que não traz ali desempenho, né? Tem cara assim que nem liga o controle de marcha lenta, deixa no mapa mesmo. E só que assim, para carro de rua, até mesmo para carro de circuito, é algo muito importante, certo? Muito importante mesmo, tá? Então tem diversas estratégias que você pode usar na sua calibração de marcha lenta. A gente vai compartilhar algumas com vocês, beleza? É lógico que também é mais um tópico que a gente poderia ficar aqui tranquilamente umas 5 horas falando, mas a gente vai dar um overview back to basics para vocês, beleza? Então só para dar um overview da live de hoje, tá? A gente vai falar sobre torque de reserva, que é um tópico muito importante. Só para ter uma ideia aí, alguém sabe o que é o conceito de torque de reserva? Se alguém sabe, manda um eu aí, vamos ver. Enquanto isso, olha aí o Matt aí falou, curioso por esse assunto, já sofri com isso, show de bola. Matt que é aluno do nosso curso de calibração, tá tranquilo que na parte 4 a gente vai abordar bastante controle de marcha lenta, beleza? Enquanto isso, vamos colocar o Vitor na live. Olha aí, o Alfredo, já ouvi falar. Legal. Um conceito Opa, importante. e aí, Roberto, beleza? E aí, galera, beleza? Fala, Vitor. Tudo Boa certo? noite. Boa noite. Acordou aí? Achei que você estava dormindo. Pô, dormi até mais tarde hoje. Sabadão, não sabia que ia ter a live de cedo. Fiquei Não, dormindo. show de bola. Na verdade, a live de hoje de manhã aconteceu por duas coisas, né? Primeiro que o Joaquim deu a ideia de a gente falar sobre fase. Foi Sim, um top na live de ontem, né? Ele tinha perguntado e sugeriu. Puta tema na live, legal. um tema muito legal. Ó, o Magrinho aí entrando. Forte abraço pro nosso amigo aí, Magrinho, Giovanni, Soluções Elétricas, galera entrando. Então, assim, o tópico de fase de injeção é muito interessante. A gente abordou na live de hoje de manhã, às 11 da manhã. Sim. Foi a live número 18. Essa é a live de número 19. E a gente vai ter a live de número 20 sobre injeção direta. A gente não divulgou ainda. A gente está resolvendo se vai ser amanhã mesmo. Mas a live de número 20, para fechar essa série de back to Com basics, chave de ouro. sobre injeção direta, injeções eletrônicas programáveis. É muito massa esse tópico e recomendo aí para ninguém perder. Então vamos lá. Marcha Beleza. lenta, também conhecido como idle control. Manda uma pergunta aí, Vitor. Cara, eu acho que, primeiro, os pontos mais críticos de um controle de marcha lenta. Quais são? Eu acho que assim, os pontos mais críticos, ao meu ver, e assim, talvez o mais crítico do ponto de vista assim de você conseguir é você ter uma marcha lenta bem estável, de maneira que ela realmente consiga lidar
com todas as influências externas. Então, e também, duas coisas, todas as influências externas e que você tenha uma transição suave, tanto na entrada da marcha lenta como na saída da marcha lenta, tá? Certo. Então, Como influência externa, eu poderia considerar um comando de válvulas mais agressivo, por exemplo? sim, não é bem isso que eu quero dizer. Assim, por exemplo, assim, ó, um Tá. comando de válvula agressivo, com certeza ele vai dificultar a sua marcha lenta, certo? Só que eu digo que não é uma influência externa porque ele não varia. O que eu quero dizer com influência externa? São coisas que podem aparecer ou não. Vou dar exemplos. Você Beleza. ligar o ar-condicionado, certo? Isso eu considero uma influência externa do controle. Beleza? Sim. Olha uma pergunta do Sohan. Salve, Luiz. Motores de baixa inércia sofrem com instabilização de marcha lenta? Olha, uma das características de motores de baixa inércia para ser difícil na marcha lenta, com certeza, a inércia, uma baixa inércia dificulta você manter a rotação, certo? Então, os controles são diferentes, certo? Normalmente, os ganhos do PI, né? Normalmente, só para a galera sacar, tá? Normalmente, o controle de marcha lenta, pode ter um controle PID, mas normalmente ele é usado só PI, tá? Só o proporcional e só o integrador, ou integrativo, ou integral. Beleza? Galera, para quem não acompanhou a live do P&D, vai no YouTube, acessa aquilo lá. A gente não sabe se a gente vai deixar aquilo lá para sempre, tá? Eu tô achando que vai cortar fora, porque foi muito conteúdo massa lá, e se a galera tiver certeza de que a gente vai gravar as coisas, comigo não participar da live. Então, vai lá, corre lá, tá? Mas voltando aqui, ó. Voltando ao que o Sohan falou. Quando você tem um motor de baixa inércia, a tendência dele manter a rotação naturalmente já é menor, certo? Então, geralmente você tem que fazer com que o seu avanço trabalhe mais no seu controle de marcha lenta para manter a rotação estável. Isso Outra porque coisa, ele acelera e desacelera mais rápido, né? exatamente. E também, que assim, ó, existe uma tendência, e não estou falando que é sempre assim, mas normalmente motores de baixa inércia também têm baixa cilindrada e também tem menos número de cilindros. Então é uma tendência. Então quando você tem lá um motor monocilíndrico, um motor com 2 cilindros, cara, é mais difícil você fazer a marcha lenta também. Beleza? Entendi. Vamos ver o que mais aqui, ó. Carro quando não segura a lenta direita é um inferno de ar. Com certeza, assim, ó. É foda. A marcha lenta afeta diretamente a dirigibilidade, tá? Afeta diretamente a dirigibilidade. Eu vou contar uma história rápida para vocês. Não me lembro se eu contei aqui já ou não. Vamos ver. A gente fez um projeto que ninguém mais no mundo fez com o Motec. Um Corsa 2005, 1.0. Duvido que alguém tenha feito esse projeto com o Famoso Motec, Corseta. famoso Corseta. O que mais me chamou a atenção quando a gente fez aquele projeto? Era um carro de rua, uso do dia a dia que a gente tinha, certo? Que a gente ainda tem, tá? A gente ainda usa esse carro no dia a dia. Cara, era demais a entrada e saída da marcha lenta, tá? Mas vamos back to basics. Esqueça entrada e saída de marcha lenta. Cara, funcionava que nem original na hora que você ia entrar na garagem, sair da garagem, quando você parava no sinal vermelho, que você ia arrancar, não tinha soco nenhum, não tinha degrau nenhum no mapa. Por quê? Um dos segredos disso está na entrada e saída da marcha lenta. E o que significa entrar e sair da marcha lenta? Anota essa, galera. É gerenciamento de torque, de entrada e saída. Beleza? Eu vou contar para vocês um furo, digamos assim, não um furo, tá? Mas uma maneira que eu não curto de como muitas injeções fazem essa transição de entrada e saída de marcha lenta, tá? Por que eu não gosto? Porque eu já sofri muito com o seguinte detalhe: calibro aerocontrol tá animal. Muda alguma coisa, influências externas, já dá tranco na hora de sair. E daí o cara não sabe o que é. Daí o cara ajusta, puta, cheio o buraco.
ajusta. Depois muda a condição externa, buraco de novo, certo? Então, Você não nunca consegue alcançar, né, tipo, um desempenho, como é que eu posso falar? Repetitivo. Seria isso, né? exatamente. Cara, o Ele carro fica não, bom pô, o em negócio um é jeito só. exatamente. Então, é que nem aquela sacada lá do PID que a gente falou, né? Um controle em malha fechada, bem calibrado, ele dá conta das influências externas, certo? Um boost control, cara, variou a pressão atmosférica ou variou a pressão de exaustão, você teve alguma qualquer outra influência externa, o controle dá conta e trabalha no mesmo boost, certo? Trabalha no mesmo boost. O... Eu lembro que o pessoal do MCR-71, que foi um dos projetos assim, que a gente mais aprendeu, porque foi o primeiro projeto de Endurance Full Motec que a gente fez, e era turbo, pedal shift, controle de tração, chave de mapa, cara, um projeto bem completo. E uma das coisas que fez os caras nos procurarem era o seguinte: palavras do piloto Ian. Ele falou: Roberto, pelo amor de Deus, resolva esse problema. Cada pista a gente tem um motor. Eu falei: como assim cada pista a gente tem vocês têm um motor? Meu, eu não sei o que acontece. O motor em si é o mesmo. O motor, o hardware é o mesmo. Só que, cara, em Curitiba a gente tem um desempenho, em Tarumã é outro desempenho, em Interlagos é outra coisa, dá para sentir essa diferença, certo? E era o quê? Boost. Era boost. Não tinha sempre o mesmo boost, certo? Então, Porque é porque que o boost geralmente os caras fazem o controle de boost por pressão da wastegate, né? E aí, tem esse problema também, mas naquele caso não era um controle de boost por pressão de admissão, uhum, mas o boost control não estava bem calibrado, certo? Então a entendi. gente fez o boost control de uma maneira que quando o cara coloca chave 3 é chave 3, não interessa onde o cara tiver. É Legal. aquele nível de boost, não interessa onde o cara tá. E o controle varia 3 kPa. Mais ou menos 2 kPa ali. Então 4 Sim. kPa. É muito pouco, Então, né? pouca coisa e você garante, tá? Que tá na mesma coisa. Isso é o tipo de coisa que, por exemplo, assim, você vai trabalhar numa categoria, você tem lá 20 carros. Se a categoria for turbo, se o cara não tiver um boost control bem feito, o cara tá ferrado, velho. Por quê? Um Muita carro vai ter diferença, né? exatamente, dá muita diferença de desempenho numa categoria que seria monomarca, beleza? Mas Sim. vamos esquecer do boost control. Volta pro idle control, que é o objetivo de hoje, tá? O Vamos ver se alguém falou Gustavo, mais alguma o coisa. Olha que o Gustavo, que é Daniel. aluno do curso, mandou um abraço aqui. E ele falou, acabou de falar aqui, ó, Roberto, meu DS3 tem um pau nessa transição de marcha lenta. Dá um tranco na hora que sai. Olha aí. E o seu DS3, Gustavo, ele é original? Tem remap? Tem alguma coisa? Tem injeção programável? Conta mais aí do projeto. Olha só que massa também aqui que o Daniel César falou. Roberto, calibrei a lenta de um ômega de tal maneira que a correção de lenta por ponto atrasa até menos 14 para alcançar o alvo. Isso prejudica o motor em algo? O carro ficou com uma reserva de torque legal. Massa, pergunta show de bola. Vamos abordar, já que o Daniel falou aqui, ó, vamos começar a falar. Ó, pessoal, vou ler de novo a pergunta do Daniel. Animal essa pergunta. Cara, por isso que é legal a live, cara. A pergunta dos caras são Uhum. animais, cara. E a galera joga assunto do dia a dia. Isso que é louco. Olha aí, vou ler de novo, galera. Porque o que eu quero que vocês saibam dessa live sacando? Conceito de reserva de torque, transição de entrada e saída do idle control. Vou ler a pergunta de novo. Roberto, calibrei a lenta de ômega de tal maneira que a correção de lenta por ponto atrasa até menos 14 graus para alcançar o alvo. Isso prejudica o motor em algo? O carro ficou com uma reserva de torque legal. Show de bola. Segura aí, Daniel, que eu vou responder a pergunta mais para frente, que eu quero seguir na linha de raciocínio até eu conseguir explicar reserva de torque.
E daí a gente vai Sim. entrar nesse detalhe para ver se menos 14 graus pode prejudicar o motor em áudio. Beleza? Vamos seguindo aqui. Vamos ver se o Gustavo Ele respondeu falou aqui. aqui que é remapeado, o DS3, tem turbina trocada, intercooler e escape. Certo, show de bola. Show de bola. Ó, Alto Total aí, forte abraço aí pro meu amigo Marcelo, cortou o cabelo. Cara, eu cortei o cabelo, que nem aquele vídeo lá, sabe? Parece que tá bom, mas quando vê tá ruim, parece que ficou bom, mas piorou. Ficou meio, ficou meio isso aí, mas tá bom. O importante é passar o conteúdo pra galera. Então, vamos falar agora idle control. Vamos entrar assim, ó, no seguinte. O que é o idle control? Você tem o controle de marcha lenta, certo? E o seu objetivo é estabilizar o motor numa determinada rotação. Perfeito? Simples assim, tá? Só que na prática, para você fazer isso funcionar direito, não é tão simples. Não é tão simples. Vamos lá. Como que a ECU vai estabilizar o motor naquela determinada rotação, tá? Então, entendam, estabilizar motor numa determinada rotação significa gerenciar torque do motor. Sim. Gerenciamento de torque. Como que você pode fazer gerenciamento de torque? Pode fazer por ar, combustível e ignição, perfeito? A tríade que a gente sempre fala, né? Que a gente sempre fala que tem bem explicadinho no curso. No caso de idle control, a gente trabalha com duas variáveis: ar e ignição. Beleza? Por que ar e ignição? Primeiro, são dois. O ar. Eu quero que vocês entendam da seguinte maneira: o ar, sempre que a gente fala em ar, a gente fala em torque. Tá? Sim. E o avanço é para você conseguir chegar naquele nível de torque ou não. Deixa eu tentar explicar de uma outra maneira, tá? A gente já falou sobre diferenças de gerenciamento de torque na estratégia de controle de tração, comparando ar e combustível. Isso foi na live 1 ou 2. A gente falou. Pessoal, se a gente for fazer um controle de tração, primeiro a gente falou de slip, depois na fase 2 a gente falou de gerenciamento de torque. E daí eu fiz uma pergunta para a galera. Como que vocês acham que a ECU deve reduzir torque quando tem slip? E daí a gente falou, tem que entrar na ignição, atraso ou corte. Por quê? Porque isso reduz torque instantaneamente. Lambda 1, English, please. Sorry, mate. This live is for Brazilian people, but we would be proud to talk in English if you had an audience to do so. And Lambda 1, we appreciate a lot your work. We're very proud of you watching us. You do an amazing work. Thank you very much. Puta, meu inglês tá ruim pra caramba, hein? Se tiver algum professor de inglês aí, me manda um direct aí que eu tô precisando fazer aula. Se o cara fica sem fazer aula, perde o hábito. Mas, cara, seria muito massa se a gente produzisse alguns conteúdos em inglês. Show de bola! Com certeza. Eu tava falando, beleza. Você estava falando do modo de atuação. Isso. Falando então, assim, do controle de tração lá. Vamos esquecer um pouco o ar, tá? E vamos falar da ignição. Vamos pegar um motor mais simples, tá? Não tem borboleta eletrônica. O que a ECU faz para gerenciar, para tentar manter a rotação? Ela mexe no ângulo de ignição. Beleza? Vamos lá. Então, como que você vai fazer? Vamos seguir uma sequência aqui para você acertar um idle control de um motor mais simples que não tem borboleta eletrônica, tá? Você vai lá, você vai abrir seu parafusinho ali do batente da marcha lenta, certo? De uma maneira que o motor pegue e mantenha lenta com
um valor de avanço X ali, tá? O que é muito importante? Você pegar e fazer esse acerto para que, eventualmente, ele não pegue, para que você não precise ficar pisando no acelerador, tá? Na Uhum. live anterior, a gente comentou que a necessidade de ar de um motor durante a partida tende a ser maior do Do que que na marcha a lenta. necessidade de ar do motor funcionando na marcha lenta. Por isso que quando você tem borboleta eletrônica, você tem compensações, que você sobe o idle target logo depois que pega o motor, você abre mais a borboleta na hora da partida e depois ela fecha sozinho. Quando você tem borboleta cabo, você não faz isso. Então, o que você faz? Você deixa um acerto de ar para que o motor pegue a frio, certo? Sim. Às vezes a frio o cara precisa acelerar um pouquinho mais. Quem assistiu a live de ontem sabe que não é bem sempre assim. Não vou Uhum. entrar nesse detalhe, foi o segredo de ontem, não vamos falar mais isso aí. Mas beleza, você faz esse ajuste de ar, beleza? Normalmente, qual que é a recomendação? Como que eu gosto de trabalhar? Eu acerto uma posição, tá, de ar e eu faço o seguinte: pesquiso o MBT daquela condição. Então vamos lá. Tem a posição de ar, o motor pega. Vamos supor que ele pegou e ficou com 1.700 RPM. Uhum. Eu acerto o combustível naquela região e vou dando avanço até eu chegar no meu MBT. Back to basics. O que é MBT? É o valor de avanço do seu máximo torque. Perfeito? Então você vai Certo. adiantando até você chegar no máximo torque. Como eu sei que eu estou no meu máximo torque? Cara, muito simples. Você está na marcha lenta, você vai dando avanço, o motor vem crescendo, vem subindo o RPM. Beleza? Uhum. Estabilizou o RPM, você fala, beleza, esse aqui é o meu avanço de MBT da marcha lenta. Beleza? Quantos RPM deu? 2.200. Beleza. Como que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de deixar no avanço de MBT, tipo, uns 1.000 RPM acima da minha marcha lenta. Anota aí, galera. Essa é uma dica para quem trabalha com projetos que não tem borboleta eletrônica. Sim. Acerta a posição da borboleta para que quando você vira rank, você tá com... Pegou o motor, estou trabalhando no MBT, eu tenho mais ou menos 1.000 RPM acima da lenta que eu quero. Repetindo uma coisa que eu falo em todas as lives: não existe receita. Isso aí é uma Depende do dica. seu motor, Talvez né? alguns motores não funcionem, mas qual que é a ideia disso? Eu quero que você já comece a entender a reserva de torque, tá? O que é isso? O que eu estou falando? Eu estou ajustando o meu ar para eu ter 1.000 RPM acima da minha marcha lenta. Quando eu tenho meu avanço máximo, meu avanço de MPT, que dá o máximo torque. Beleza? Sim. Por que eu estou fazendo isso? Quando eu ligar o meu idle control, o que a ICU vai fazer? Ela vai atrasar o ponto. E ela vai atrasar o ponto para derrubar na rotação que eu quero. Tá? Qual Sim. que é um erro muito comum? O nego não faz isso. O que o cara faz? Ele vai lá, liga, liga o idle control e, eu queria 1.700 RPM. Deu 1.700 RPM. Beleza, meu, animal, esse controle funciona pra caramba. Já tá na minha rotação. Beleza. Só que você tá esquecendo das influências externas. Uma coisa, uma coisa é o motor tá funcionando em marcha lenta. Sim. Outra coisa é o cara engatar a primeira, tirar o pé da embreagem, o motor também vai estar continuando em marcha lenta. E você tem uma outra carga no motor. Antes ele estava Uhum. funcionando lá em neutro. Sim. Estava desengatado o motor. Daí você Girando só engata, virabrequim e a embreagem. girando exatamente. Então, é outra pegada. Daí você está andando em marcha lenta e você liga o ar-condicionado. Ou você está andando em marcha lenta e você vira a direção hidráulica no batente. Então, Uhum. existem influências externas. Por mais que tenha uma demanda baixa de potência do motor, digamos assim, um ar-condicionado, quando está na marcha lenta,
Você está precisando de um percentual muito grande de torque e potência do motor para tocar o ar-condicionado. Sim. E é esse é o conceito que eu falo de influências externas, de coisas que podem entrar no seu sistema e afetar o idle control. Quando você faz essa sacada de você acertar o ar para você ter 1000 RPM a mais, é um chute inicial, porque para baixar de 1000 RPM, para baixar os 1000 RPM, a ECU vai atrasar o ponto, só que daí tem a grande sacada. O ar já está lá pronto. Lembra, o ar é muito mais lento do que ignição. Ignição, se eu estou lá com menos 5 graus, ou que nem o Daniel falou ali, ó, tô com menos 14, beleza? E daí vamos supor que a rotação caiu. O cara engatou primeira e tirou o pé da embreagem. O que o idle control faz? Pum, ele sobe o avanço. Na hora. E o torque vem na hora. Se você for depender da borboleta eletrônica abrir, você está ferrado, o motor vai morrer. Por quê? Porque o ar é mais lento que a ignição. Sacou? Então, e isso que eu estou falando, borboleta eletrônica. Quando você não tem borboleta eletrônica, que é a cabo, você precisa já deixar a borboleta mais aberta. Beleza? Então, assim, seria um passo a passo para você fazer um ajuste de marcha lenta com o cabo, tá? Qual que é a vantagem da borboleta eletrônica? A vantagem é que você consegue acertar exatamente a demanda de ar que você precisa, tá? Mas muito mais do que isso. A ECU, ela consegue aprender quanto de ar o motor precisa. Pega Como isso, assim? pessoal, que é muito importante. O que acontece? Quando você tem borboleta eletrônica, a sua marcha lenta trabalha com 2 PIDs. Ela trabalha no de ignição e da posição da borboleta. O da posição da borboleta é um controle mais lento. Não é, a borboleta não vai ficar abrindo e fechando assim. Já vi cara que faz ajuste e a borboleta fica abrindo e fechando. Está errado. O objetivo do controle de marcha lenta não é a borboleta ficar abrindo e fechando. Esqueça isso. O objetivo da borboleta é o seguinte: o avanço fica oscilando e a borboleta fala, putz, preciso de mais ar. Daí a borboleta faz assim, ó, bem devagarzinho ela abre. Ah, cheguei onde eu quero, beleza, mantém ali. Putz, tem muito ar, bem devagarzinho ela fecha. É assim que um controle de marcha lenta funciona do ponto de vista de ar. Não é um negócio assim. Eu já vi um monte de cara que faz controle, puta, legal, a borboleta abrindo e fechando. Tá tudo errado. Não é o objetivo. A variação rápida de torque tem que ser regulada pelo avanço. Beleza? Agora sim, então, voltando, vamos dar uma recapitulada e depois vamos dar uma olhada nas perguntas. O que a gente falou aqui? O objetivo, olha aí o Lambda One. You have all my respect and appreciation. Thank you. Thank you very much, Lambda One. It's a pleasure for you being in our live section. Hope one day we can create some English lives too. But almost all our followers are from Brazil, and we are very engaged to help them with knowledge in fuel injections. Que inglês ruim, rapaz. Thank you, Lambda One. Ó, vamos lá. Viu, Roberto? Tem uma pergunta também depois, relacionada à pergunta do Daniel César, do Dimitri. Eu vou marcar ela aqui. Enfim, eu procuro depois, mas é basicamente complementando a pergunta do Daniel. Show de bola. Então, beleza? Olha só, vamos voltar assim no que, ó, tudo que a gente falou, olha a pergunta do Daniel. Vou ler de novo, porque a pergunta é muito massa. Roberto, calibrei a lenta de ômega de tal maneira que a correção de lenta por ponto atrasa até menos 14. Isso prejudica o motor? O carro ficou com uma reserva de torque legal. Galera, então agora vocês já começaram a entender o que é reserva de torque. O que é reserva de torque? Você trabalha com mais ar, certo? E segura o motor no ponto. Porque se você precisar de um aumento de torque rápido,
Você, Você consegue aí você upa, atingir. você consegue atingir e o seu RPM nem oscila. No que o RPM começa a baixar, já vem o ponto e já coloca no lugar, certo? Então, o que o Daniel fez? Ele abriu a borboleta, certo? Foi abrindo a borboleta, foi abrindo a borboleta. A rotação foi subindo. Para ele diminuir a rotação, ele teve que atrasar até menos 14, tá? Uhum. E ele quer saber se isso pode prejudicar o motor em algo, tá? O que eu me preocupo até quanto você pode atrasar no idle control? Olha, tudo isso depende muito do seu motor, tá? Depende muito do seu motor. Eu gosto, sim, de tanto que as injeções eletrônicas têm uma variável que chama idle ignition target. Então você fala, olha, eu gostaria de trabalhar com 0 grau, por exemplo, de avanço na marcha lenta. Por que você fala isso? Você vai fazer o seguinte, você vai dar os ranges de controle, então você vai colocar, por exemplo, de menos 5 até 25, tá? Por exemplo, tá? E daí, você gostaria que trabalhasse com 0. Daí o que vai acontecer? Ele pode trabalhar de menos 5 a 25. Só que se ele tiver em menos 5, ele fala, cara, os caras queriam trabalhar assim em 0, não em 5. O que ele vai fazer? Você sabe, Vitor? Ele vai tentar priorizar, ficar mais próximo do zero sempre, né? E como que ele faria isso? Não sei, cara. Porque, olha só, Como? vou Talvez repetir para fechando a você. borboleta. Isso aí. É por essa variável que a ICU sabe se ela É que tem na que verdade eu fechar. pensei que você tinha, quando você perguntou, eu achei que você estivesse falando só com um controle que só Só de controlasse avanço. por ponta, Tá, por avanço de ignição. show de bola. Mas assim, quando você define para ICU, olha, eu gostaria de trabalhar com 0 grau de avanço. Se por acaso ela está trabalhando de 5 a 10 e está controlando o motor, ela fala, cara, eu preciso reduzir o valor de avanço. Se eu Sim. tenho que reduzir o valor de avanço, o que eu faço? Eu preciso... O que eu faço? Pense comigo, ó. Eu estou trabalhando, eu queria trabalhar com 0 de avanço. Vamos lá, passo a passo. 0 de avanço. Mas o meu controle estabilizou a rotação de 5 a 10. Então eu tenho 5 a 10 graus de avanço. Mas eu queria que tivesse com 0. Certo. Certo? Aí O eu que eu abro a faço? borboleta um pouquinho. Se eu diminuo o torque no avanço para chegar em 0, eu preciso aumentar o torque no ar. Então eu tenho que Sim. abrir a borboleta. Daí ela abre a borboleta e naturalmente o avanço vem diminuindo. E o contrário é a mesma coisa, certo? Então você está lá, você queria trabalhar com 0 grau. Ela está trabalhando com menos 10. O que você faz? Você fecha a borboleta para aumentar o avanço. Agora, como que eu sei quais são meus limites mínimos e máximos, tá? O máximo é muito importante você deixar no MPT, certo? O que é um erro muito Certo. comum? O cara vai lá falar, meu máximo é 40 graus, porque o cara não testou. Daí o que acontece? Naquele motor dele, você tá com 10 graus, sobe a rotação, tem uma rotação. Daí você põe 15, sobe a rotação, ou seja, ganhou torque. Daí você põe 20, subiu a rotação, ganhou torque. Põe 25, subiu a rotação, ganhou torque. Você põe 30, rotação já não subiu. Você põe 35, rotação começou a cair. Ou seja, seu avanço ideal é na faixa de 25 a 30. Não adianta você colocar 40 graus de limite máximo, porque se aí você subir para 40, a rotação vai cair. Não vai Então, aumentar. é um erro Você não vai muito ganhar comum. torque, não. Acerto de limite máximo. Agora, acerto de limite mínimo. Qual que é a sacada? O limite mínimo, ele precisa estar numa região que esteja longe do MBT. Então, por exemplo, o MBT é 25. Se você colocar 20, você vai ter um range muito pequeno de controle de torque por avanço, certo? É bom Sim. você ter bastante, um range bem grande. Quanto? Depende do seu motor. Mas, cara, coisa de 20 graus, 25 graus, um limite grande para que o idle control seja bem legal.
Mas assim, beleza, eu tenho que ter um limite grande, mas quanto que é o mínimo que eu posso trabalhar? Sempre tome cuidado com a temperatura de exaustão, Sim. certo? Nos motores, por exemplo, vou compartilhar com vocês, os motores LS3, eles precisam de uma vazão grande de ar na marcha lenta. Tá? É uma vazão grande de ar mesmo. Então, se Uhum. você vai lá e coloca lá menos 15 graus, você vai ter uma temperatura de exaustão alta na marcha lenta. Não é Sim. alta a ponto de vista de você estragar válvula de exaustão ou algum outro problema desse. Só que é o seguinte, seu escape vai ficar pelando na marcha lenta, não é algo legal, certo? Então, uma das coisas, lógico que tem outras, mas uma das coisas que você deve olhar é, sim, essa relação de vazão de ar e temperatura de escape, tá? Uhum. Então, deve-se evitar trabalhar muito atrasado para você evitar ter uma temperatura de exaustão muito alta durante o controle, beleza? Nesse Vamos aqui. caso, nesse caso a temperatura fica alta porque basicamente a borboleta fica muito aberta, certo? Você tem bastante ar entrando em marcha lenta. Se você tem bastante ar, você vai ter que usar bastante combustível. E aí quando você atrasa, você joga todo esse calor excessivo para o escape, né? Exatamente, exatamente. Entendi. Essa é a relação de avanço com temperatura de escape. Vamos ver aqui o que Certo. O Dimitri falou. Roberto, nessa situação que o Daniel César comentou, como fica a questão de consumo? Pois com esse atraso, a mistura tende a se apresentar mais pobre do que com o avanço utilizando a mesma quantidade de combustível. Olha, assim, Dimitri, isso que você falou, eu já ouvi muitas pessoas falando também, tá? Mas assim, eu enxergo mais a relação ar-combustível, o lambda, certo? Está rico ou pobre, diretamente relacionado com a quantidade de ar e combustível, certo? É lógico, quando você trabalha muito longe, tipo, muito atrasado, por exemplo, do ponto, a gente tem que entender que você pode, principalmente na lenta, que você vai ter uma, uma, uma velocidade de combustão muito baixa, certo? Ó, marcha Uhum. lenta, você tem pouca carga, certo? Então a sua combustão é muito lenta. Daí se trabalha atrasado, o negócio fica bem lento pra caramba. Então assim, ó, pode ser que você tenha uma queima muito atrasada, que isso afete o seu valor de lambda, tá? Mas isso eu realmente nunca vi na prática, tá? Normalmente quando a gente está trabalhando na marcha lenta, eu não cheguei a ver essa diferença assim de você atrasar o ponto um pouquinho ou adiantar um pouco e você vê direto uma variação no lambda, beleza? Tem outro ponto muito importante que a gente já comentou e eu vou ressaltar aqui para vocês. E deixa eu ver se eu consigo abrir um arquivo aqui para mostrar. Pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com a medição de lambda, tá? Nessas situações, por exemplo, de marcha lenta, tá? Por exemplo, a gente estava trabalhando num projeto que era um V8 e tinha um escape muito curto, certo? Então, V8, né? O escape Saía direto era praticamente, 4 né? em um, certo? E sai direto. Depois da junção ali dos 4 cilindros, tinha o quê? Nem 30 centímetros de escape, tá? Isso aí. Eu acho Então, que a lá a sonda gente ficava tinha... Deixa eu ver se eu no consigo... máximo da saída do escape, né? Era muito curto mesmo. Exatamente. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tenho. E isso acabava prejudicando a leitura de lambda, né? Exatamente. Então, olha só. Isso aqui era o motor em marcha lenta, ó. 1.400 RPM. Olha a sonda que a gente tinha. 1.9, 1.1, 2, Uhum. tá? Galera que faz o curso a 2.3. Quem já fez o curso viu o esquema de faixa de inflamabilidade, sabe? Lambda 2, você não tem combustão. Então, como que o motor estava funcionando? O lambda que estava medido era um lambda mentiroso. O que Sim. estava acontecendo lá? Escape curtinho, sonda próximo da saída, certo? Um V8 com puta de um comando, rotação baixa,
Muita O que que pulsação. acontecia? Você tinha ondas ali no escape, pulsações que eventualmente voltava, tinha um retrocesso de ar da atmosfera para dentro do Uhum. escape e dava essas leituras falsas na sonda. Então tem que tomar Sim. muito cuidado com a medição de sonda, beleza? Na marcha lenta, principalmente, beleza? Um detalhe bem importante Tava aí. bastante Vamos backflow, ver o né? que mais teve de Ó, bastante o Mate backflow lá. perguntou, então um ponto muito Vamos ver atrasado em marcha aqui, lenta consome engenharia da... mais combustível? Olha, como eu enxergo isso? Isso é um assunto que gera bastante discussão. Eu vou falar como que eu enxergo isso. Sim. O ponto mais atrasado, ó, eu vou falar, por exemplo, deixa eu falar de uma outra maneira. Uma vez eu escutei a seguinte frase, tá? O cara falou assim, era um motor que estava usando lá um mapa de avanço, certo? Que estava um pouco longe do MBT, por segurança. E daí, o mapa estava atrasado 3 graus, tá? Do ideal. Beleza? Só para a galera Uhum. sacar mais ou menos. Vou falar em números só para a galera entender. E daí o cara falou assim, não, mas é até bom usar menos avanço aqui, porque senão o consumo vai ser muito alto, né? O carro vai ter mais torque e tal, o consumo de combustível vai ser muito alto. Cara, e eu olho isso totalmente diferente. Eu enxergo o seguinte, o consumo de combustível vem ali pela quantidade de combustível injetada, Sim. certo? Se você atrasa o seu motor, não estou falando de marcha lenta agora, tá, pessoal? Não estou falando de marcha lenta. Se você atrasa o seu motor, você tem uma combustão menos eficiente. Quando o Com cara está certeza. em situação de carga parcial, você vai ter um consumo maior com menos avanço. Sim. Por quê? Porque. O cara vai lá, eu quero, vamos falar no carro de rua para ficar mais fácil. Tô numa Sim. subida aqui, ó, beleza? Preciso sair aqui de primeira marcha. Eu preciso de uma Uhum. quantidade de torque para subir ali a 20 km por hora, tá? Se eu tô com o meu Certo. motor mais atrasado, eu vou ter que usar mais ar e, por consequência, mais combustível para eu conseguir subir a 20 km por hora. Então, o seu motor vai consumir mais com menos avanço, certo? Isso eu estou Certo. falando de uma situação de carga parcial, certo? Para vocês entenderem essa relação de combustível, de ignição com consumo de combustível, certo? Que nem eu falei, eu sempre olho assim, tá, beleza, o consumo tá ligado à quantidade de combustível injetado. Só que a gente não pode esquecer que em carga parcial isso muda. O que eu quero dizer com isso muda? Você determina torque. Se você está muito atrasado no seu MBT, o piloto naturalmente vai pisar mais no acelerador para subir para ter aquele trecho de subida, Ladeira. certo? Se a gente Sim. fosse fazer um comparativo, tá? Tô com dois carros iguais, um do lado do outro, os pilotos andam igual, tá? Eles querem andar na mesma velocidade naquela subida, tá? Um tá com um mapa de MBT, avanço otimizado, e outro tá com um Certo. mapa 4 graus atrasado. Para eles andarem na mesma velocidade, um carro do lado do outro, o cara que está com o mapa atrasado vai pisar mais no acelerador para entrar mais ar, vai ter que entrou mais ar, vai injetar mais combustível E vai gerar mais torque, que era o que ele queria. e vai gerar o mesmo torque que o outro É. carro com menos ar, menos combustível, mais ponto, tá? Uhum. Então é um negócio que tem vários raciocínios que podem ser feitos em cima. Vamos ver aqui o Sim. que a engenharia da preparação falou. É o Gustavo? É o Gustavo. Show de bola, Gustavo, nosso aluno, fazendo uns trabalhos bem legais e uns vídeos no YouTube muito massa. Depois a gente vai compartilhar um vídeo dele no nosso Telegram. Roberto, fala mais das transições do idle control para um regime do carro andando em carga parcial. Queria saber como funciona essa transição. Show de bola, vamos lá. Esse é um ponto que eu bati a cabeça, eu não conseguia sacar por que eu nunca conseguia uma
transição de marcha lenta igual de carros originais em injeções eletrônicas programáveis. Tá? E daí naquele projetão lá do Corseta, deu certo e eu fiquei louco. Tá? E eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Deu certo porque o pré-mapa da Motec veio muito certinho para aquele carro. Tá? Depois que eu fui usar a estratégia de idle control para motores diferentes, eu me ferrei para entender todo o sistema. A primeira vez que eu li e estudei o idle control da Motec, eu fiquei 2 dias estudando. O negócio é muito complexo. Né? É bem completo, né? Passou 3 meses, eu esqueci um monte de coisa. Então, aquele negócio, tem que estar sempre trabalhando praticando para você não esquecer. Então, pensa o seguinte, Gustavo. A gente falou que o idle control, quando tem borboleta eletrônica, trabalha com as duas variáveis, ar e combustível. O combustível para fazer esse gerenciamento de torque rápido, certo? Então o cara colocou primeiro e tirou o pé da embreagem. O cara ligou o ar-condicionado. O avanço tem que entrar para corrigir aquilo lá. E você precisa primeiro acertar o ar para você ter um avanço que tenha uma reserva de torque legal. Beleza? Que te proporciona essa reserva de torque legal. Agora, o que acontece? Como que a ECU identifica que você está em marcha lenta? Aí depende das ECUs. Deixa eu tomar um gole d'água, porque eu já estou com sede. Depende da sua ECU. Tá? Eu vou falar a maneira mais comum. Abaixo de uma determinada rotação e abaixo de uma posição de pedal do acelerador. Tá? Certo. Beleza. Daí o que acontece? Você está andando, quando entra nessa condição, ou seja, a rotação está menor que tanto e o pedal do acelerador está menor que tanto, você entra pro idle control. Da ECU faz um atraso, derruba o motor e tudo mais. Beleza. Vamos falar da saída de idle control. Tá? Qual que é o lance? Pensa comigo. Então, normalmente você tem uma posição de borboleta em função da temperatura do motor. Tá? Então, assim, que nem eu falei, a demanda de ar do motor varia se você está em partida ou em marcha lenta, mas também a demanda de ar da marcha lenta varia se você está a 0 graus ou se você está a 80 graus. Certo? Então, você tem essa tabela 2D, pelo menos, e você vai ter a posição da borboleta para cada temperatura do motor. Beleza? Certo. Fechou. Só que aquilo não é uma posição fixa, certo? É uma posição de open loop. Por quê? Porque você tem um PD em cima. Lembra que eu falei? Você tem um avanço ideal que você trabalha e a borboleta abre ou fecha de uma maneira lenta para você trabalhar no avanço na sua faixa ideal. Perfeito? Só que o que acontece? Então você vai ter lá, eu gostaria de trabalhar a 80 graus Celsius. Deixa eu ver se eu abro uma tabela para ficar mais fácil para a galera ver. Do actuator. Só ver as perguntas aqui. Vai dando uma olhada nas perguntas. MDCar perguntou se tem como fazer um cálculo levando em consideração a taxa de compressão para definir um certo ponto de ignição em plena carga. Mas aí... Certo, mas daí... Mas aí acabou fugindo um pouco. É meio fora do assunto. Então, geralmente quando alguém faz uma resposta, uma pergunta fora do assunto, eu tento dar uma resposta rápida. Tá aqui, ó, MDCar. Tem como fazer algum cálculo levando em consideração a taxa de compressão para definir um certo ponto de ignição em plena carga? Olha, MDCar, existem estratégias, tá? Existem um negócio que chama simulação, que você consegue simular todo o seu motor no computador e daí você coloca
taxa de compressão, combustível que usa, você projeta a admissão lá dentro, você faz uma, assim, a exaustão do seu motor, como que é a borboleta, coloca coeficiente de perda de carga de tudo que é lugar, e você consegue criar um motor dentro do seu computador para você estudar. O modelo do seu motor, né? É o modelo do seu motor. Você cria um modelo do seu motor e você consegue trabalhar em cima. Você já deve ter trabalhado com isso, né, Vitor? Eu trabalhei também na Já, época da então, faculdade. mas para você ver como essa parte de ignição é um negócio louco, né? Sim. Mesmo assim, pelo menos o software que a gente usava na época do Fórmula, não dava para você estimar a ângulo de ignição. Esse é o Não dava. ponto-chave, assim. Para você criar, de fato, um modelo Você tem do que ter seu motor, muita informação. muita informação, que vai levar muito mais tempo, vai custar muito, muito mais dinheiro do que você fazer um teste no dinamômetro para você Sim. chegar às suas conclusões. Então, assim, existem maneiras, né, de você conseguir fazer isso, mas na prática, para o dia a dia motorsport, do nosso nível, assim, que não é um negócio de Fórmula 1, WRC e tudo mais, não se usa. O que a gente Beleza? conseguia fazer, que quem fez, na verdade, foi o Pedro Bianchi, que fez a simulação, iniciou essa simulação, ele conseguiu fazer um mapa base de tempo de injeção. Agora, de ignição, não dava para fazer. Com Geralmente as o que eu já informações que a vi gente tinha. que funciona legal isso aí é na hora do dimensionamento de coletores de admissão e exaustão, porque é Sim, relativamente fácil você prever ali as faixas de da curva de rotação torque. de curva de torque que você vai ter um benefício de enchimento por conta ali das de variações dimensionais de coletores de admissão e exaustão. Aham. Normalmente não fica a curva perfeita de valores, mas a rotação que você otimiza fica legal, certo? Pelo menos no ano que a gente fez, ficou ali a faixa de rotação de máximo torque, Fica fechou mesmo. bem. Então, Fica mesmo. isso foi uma grande vantagem na simulação. Mas, de novo, não é um negócio simples, é tipo um negócio ali de engenharia mesmo. O cara Tem tem que trabalhar bastante. bastante Demanda em muitas cima, horas. Essa demanda que é o muitas lance. horas. Exatamente. E assim, é aquele tipo de coisa assim, ó, vai ser desenvolvido um motor que a gente pode desenvolver por muito tempo. Aí faz sentido. Quem Beleza. trabalha, cara, que cada semana Cada fazer um hora é um motor motor, novo, né? na prática não vai dar certo. O cara ia ficar louco fazendo O cara fica simulação de louco. cada motor. Então, vamos voltar para a pergunta do Gustavo, tá? Que é a saída da marcha lenta. Galera, só para relembrar, o Instagram corta a live quando dá 1 hora. Então, daqui 6 minutos, essa live vai ser cortada e a gente vai voltar na Puta, achei sequência que tava já no começo ainda. para a parte de você ver, já foi 54 minutos. Então, deixa eu mostrar uma tabela aqui para a galera, tá? Certo. Como é meio complexo aqui a gente mostrar, explicar todos os detalhes do software, né? Eu vou mostrar essa tabela da seguinte maneira, tá? Esquece esse número aqui, tá? Pensa que é o Uhum. seguinte, quanto maior o valor, mais ar tem no motor, beleza? Então, aqui eu tenho essa relação com a temperatura do meu motor, beleza? Quanto maior a temperatura, eu posso gerenciar, colocar mais ar ou colocar menos ar no meu motor. Perfeito? É isso que você tem para você determinar a posição da borboleta na marcha lenta. Só que não é a posição final, é uma posição inicial aonde o seu controle PI vai trabalhar abrindo e fechando a borboleta para buscar o seu avanço ideal de marcha lenta. Deixa eu ver se eu acho aqui no software. Tá aqui, olha aqui. Eu tenho aqui, ó. Idle Ignition Time Limit Advanced Target. 10 graus. Nesse motor aqui, a gente estava trabalhando
com um avanço target de 10 graus. Beleza? Certo. Se é pouco, se é muito, depende do seu motor, daquelas coisas que a gente já falou. Beleza? Mas sempre que o avanço médio não tiver na faixa dos 10 graus, a borboleta vai abrir ou fechar para buscar aquele avanço target. Beleza? Daí o que acontece? Então, entenda que o controle de marcha lenta, ele tem autonomia para abrir e fechar a borboleta. Além daquele valor que foi determinado na sua tabela em função da temperatura do motor. Tá? Então, o controle de marcha lenta tem essa autonomia. Só que o que acontece? Quando você sai da marcha lenta, o que acontece? Você tem normalmente uma relação entre pedal e borboleta, certo? A famosa curva do pedal, que muitos... deixa eu ficar em pé um pouco. Que muitos produtos fazem o quê? Aqueles Speed Buster, não sei os nomes desses produtos, mas assim, o cara mexe na curva de progressão do pedal. Ou seja, pro mesmo pedal abre mais a borboleta, certo? Daí então, dá uma enganada no cara, né? Isso, porque daí você faz que o seu motor fique mais esperto, porque ele está mais abrindo a borboleta. Nas injeções programáveis, você tem essa configuração, tá? Então você basicamente fala, ó, para determinada posição do pedal, eu quero que abra tanto a borboleta, beleza? Então o que eu quero passar para vocês aqui? Quando você está em idle control, ou seja, você está com a marcha lenta habilitada, o request de posição da borboleta é controlado automaticamente pela ECU. Sim. Ou seja, a ECU determina quanto de borboleta precisa. E lembrando, você fala uma posição inicial por temperatura do motor e você dá uma margem para essa ECU adicionar ou diminuir uma posição alta. Certo? Então lembra que eu falei no início da live de influências externas? Então vamos supor, cara, eu calibrei meu idle control no Rio Grande do Sul e num local onde eu estava a nível do mar. Ou não interessa que no Rio Grande do Sul, que seja na Praia Grande aqui em São Paulo. Eu tinha pressão barométrica próximo ali a 100 kPa, certo? Porque eu estou no nível do mar. Certo. Daí, o cara viaja e vai para Campos do Jordão, que é uma região alta. Vai para Curitiba, que também a pressão barométrica normalmente é menor. Para a mesma posição da borboleta, vai variar a quantidade de ar que entra no seu motor. Então, esse é mais um exemplo de influências externas, certo? Então, ó, o Instagram vai cortar daqui a pouco, hein? Então, olha só. Você calibra o seu motor, tá? A nível do mar, marcha lenta. Puta, marcha lenta tá perfeito. Daí o cara viaja com o carro. Chega num local onde a pressão barométrica é menor, por conta da altitude. Beleza? Todo o seu ajuste que você fez por posição da borboleta, ferrou. Porque para a mesma posição da borboleta, a sua quantidade de ar que entra no motor vai diminuir. Beleza? Aí que entra o idle control. Ele tem autonomia para abrir mais a borboleta. Beleza? Sim. Olha uma das vantagens de você ter um idle control legal. Só que você corre o risco de se ferrar na saída da marcha lenta. E é isso que eu vou falar na parte 2 dessa live, que vai começar daqui a pouco, porque o Instagram tá cortando, beleza? Até a parte 2, já estamos voltando. Só vamos sair, vamos voltar. Valeu!